né, já fui dar uma olhada aqui no Twitter e realmente só tem crítica, só tem mau humor. Ó, Pequeno Bob. Para o Brasil ter alguma chance contra os europeus, precisa evoluir taticamente, ter intensidade pegada. E o Tite tem que saber melhor usar os jogadores, sacrificando o menos possível suas características. Isso eu estava até lendo ontem uma mensagem do Mansur, o nosso grupo lá de jornalistas velhos, e ele dizia o seguinte, que antes a seleção do Tite era criticada por engessar os jogadores. Aí ele troca por um esquema com mobilidade e agora a crítica é porque o jogador está fora de posição. Então também, né, tem essa insatisfação permanente aí. O Fábio Gusso, o que me parece é que fica claro que a falta dos jogadores europeus, mesmo que só os de ontem, europeus no caso os que jogam na Europa, deu para entender, colocou em um patamar diferente o time. Tem jogado mal mesmo, mas ontem acho que esse ponto foi determinante. O Fábio, pelo menos, né, reconhece aqui que os desfalques foram importantes. Essa falta de pegada, dinâmica, existem vários jogadores que a maioria da imprensa quer ver na seleção. Jogar bem no Brasil é completamente diferente quando se joga contra times de outros países. Por pior que seja o time sul-americano, eles têm mais pegada, vontade. Já está se repetindo essa questão da pegada, né, da intensidade. Luiz Barcelos, ó, só uma rabujada mesmo. A seleção brasileira não faz mais do que obrigação de se classificar para a Copa do Mundo. São 4 vagas diretas entre os 10 concorrentes. Então, quer dizer, não vai estar bom nunca, né, Luiz? A obrigação é classificar, então se classificar goleando todo mundo ou vencendo todo mundo, como está fazendo agora, não adianta. E o Alexandre diz aqui, Barreto, independentemente das seleções que o Tite escala, o Brasil se encaminha cada vez mais para uma eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo. Olha o trauma aí, ó. Enquanto o Neymar tiver lugar cativo, não vamos ganhar nada. E o Neymar é citado também pelo Marcos, vou ler antes o Antônio Leonardo, que repete uma coisa que está sendo muito comentada, né? A história de correr atrás de lateral. Acho um pecado e um desperdício o Tite colocar Vini Júnior e Gabigol para correr atrás de lateral. Não sei se o jogador ter uma função defensiva compromete totalmente a função ofensiva. Mas, enfim, fechando com o Marcos, que diz que sem passada de pano o Neymar está gordo. E o próprio Neymar debateu isso numa rede social ontem, né? Debateu não, né? Fez lá um post com uma respostinha e várias risadinhas. O fato é que o Neymar não jogou bem mesmo, né? Em termos de atuação individual, e aliás o post dele tem isso, né? Jogamos bem, não. E esse jogamos acho que começa por ele, né? O Neymar ontem não estava legal, até no gol, né? O gol da seleção brasileira é um gol que ele não consegue concluir na cara do goleiro. Aí, ó, jogamos bem? Não. Ganhamos? Sim. Então, aquilo ali que você está vendo e segue o baile. Aí a observação ali do lado, ó. Camisa era G, estou no meu peso já. Próximo jogo, peço camisa M. Tudo seguido de risadinhas, né? E no fim ele diz, seguimos fazendo história, se referindo a essa série de vitórias. Simas, você tinha chamado, né? Não, é porque é interessante os comentários do Twitter. A quantidade de gente falando que o Brasil não tem a pegada dos sul-americanos é um troço que choca. Eu tenho a impressão, o Ivan Soter, que é um grande historiador da seleção brasileira, ele tem um livro sobre platinismo, né? A rivalidade Brasil-Argentina e não sei o quê. E é interessante como esse discurso se reproduz. E tinha gente que evocava a independência. O problema do Brasil é que a independência foi feita de uma forma pacífica, não houve guerra, enquanto os sul-americanos de língua hispânica lutaram, então foram forjados no combate. Quer dizer, surgem as teses mais esdrúxulas, né? Para esse livro do Maracanã, na final de 50, o Brasil fez 10 faltas a mais que o Uruguai. Fez bem mais falta que o Uruguai no jogo, né? Todo mundo diz isso. E no imaginário ficou, não, porque os uruguaios chegavam junto, fizeram falta, amarraram o jogo. Então é impressionante, fiquei impressionado. A quantidade de gente atribuindo o desempenho da seleção a uma falta de gana que o sul-americano tem e que o Brasil não tem, é curioso, né? Como é que isso está cristalizado também no imaginário, porque nós não temos gana, né? E eles têm. É impressionante esse tipo de coisa, muitos falando isso. O Neymar saindo irritado do jogo, né? Trocou farpas com jogadores chilenos, no fim estava empurrando ali até um funcionário da CBF. Com segurança. Sobrou para todo mundo ali, Tim. E depois ele foi brigar com os internautas também, que aliás a gente já falou sobre isso aqui, né? É um estilo do Neymar, ele vai para a rede social e fala o que ele acha que tem que falar, né? Enfim, e acho que também é uma coisa que é diferente no jogador de hoje, né? O jogador de hoje não se furta. Eu acho que assim, pode ter uma coisa geracional aí, né?
imagino que vocês também tenham sido criados com essa mesma visão. O jogador de futebol não tem que se meter em polêmica, né? Ele tem que ficar quieto, deixa falar o que tiver que falar, mas hoje não tem isso. Hoje é um modelo meio, eu costumo dizer que ele foi depurado nos reality shows e migrou para a internet. O pessoal fala tudo mesmo e fala em público e o Neymar é assim. Eu acho que a gente não tem que necessariamente aceitar o VAR, mas a gente tem que aceitar a existência de mídias sociais de maneira que isso muda o contexto. Aquela postagem dele, eu achei ótimo, né? Eu acho que é engraçado, ele está defendendo o lado dele, eu achei isso muito bom, não vejo problema nenhum com o que ele postou. A falta de frieza, obviamente, isso é muito mais fácil. Eu, falando da minha sala, que eu acho que quase não sai 1 ano e meio, eu acho que eu estou vestindo tornozeleira, sabe? É muito mais fácil eu ficar aqui falando, olha, fica frio, do que ele, né, que está, obviamente, como qualquer jogador habilidoso na história de futebol, ele está recebendo faltas, provocações e tal. Então, é muito fácil para eu falar, fica frio. Mas eu acho que ele precisa disso, né? Eu acho que é um espanto que ele tá chegando na casa quase de 30 anos. Isso é uma coisa que me preocupa um pouco sobre a seleção na Copa. Naquele momento, aquela frase que eu aprendi com vocês, quando onça vai beber água, né? Porque eu nunca vi onça, né? Eu cresci arredores de Londres. Eu acho que vi onça no Jardim Zoológico. Então, essas expressões exóticas. Me preocupa que, naquele momento mesmo, será que Neymar e Paquetá também, será que eles vão ter a frieza de lidar bem com pressão de grande momento? Porque para esse homem aqui, Neymar, como jogador da seleção, a Copa de 22 é absolutamente fundamental, né? Ele vai para a história como jogador da seleção, baseado naquilo que acontece em Catar no final de ano que vem. Então, a pressão em cima dele vai ser enorme. Ele vai ter que se controlar e fica frio, né? E tem outros, né? O Paquetá, como eu falei, me preocupa às vezes. Se lembra final da Copa América, né? A Argentina 1-0, a Argentina não quer jogar, a Argentina só quer apito final. Os jogadores brasileiros se envolvendo a demora com cada falta que a Argentina estava fazendo, essa falta de frieza emocional é um problema. Mas, pessoalmente, eu não vejo. Alguém lá estava criticando e falando que Neymar tem lugar cativo, mas até o Neymar fora de condições faz coisas que ninguém mais é capaz de fazer. Então, eu não vejo outra estratégia para o Tite, a não ser faz o Neymar o rei do ataque. Mas uma consequência disso é que tem que saber lidar com o lado emocional de Neymar. Eu tenho minhas dúvidas sobre a frieza dele na hora H.